gravar. Então, olha só, para quem não consegue me ver, eu estou na tela do quadro branco aí, viu? Essa tela do quadro branco, ó. Tcharam, shalom, não, apareci. Então, ó, na última aula, né, na quarta passada, nós falamos justamente de resistência elétrica. E em resistência elétrica, nós vimos que a resistência ela pode ser calculada como a razão entre a tensão elétrica, U, sobre a corrente elétrica, I, né? U sobre I. Belezinha? Beleza. Aí nós começamos a falar que tem as leis de Ohm, né? Lei de Ohm, não é Ohm, não. A primeira lei de Ohm é aquela em que a relação entre a tensão e a corrente é constante, ou seja, a resistência é constante. E aí eu fiz um gráfico para vocês mostrando, né, ó, que em um condutor ôhmico, né, um resistor que é ôhmico, essa relação vai ser constante, ó. Se eu fizer a relação entre U e I, né, U sobre I vai ser constante. Então, se eu tiver um valor I1 aqui, que corresponde a um valor de tensão U1, depois I2 corresponderá um valor U2, haverá uma proporção, por isso que é uma reta. Daí, eu concluir que a resistência será constante. Tá bom, senhor. Lembra disso aí mesmo. Fizemos exercício aí na lista, né? E tem isso aí mesmo. Tá, mas ficou faltando você explicar a segunda lei. E a segunda lei, deixa eu pegar outro pincel, porque esse aqui tá manchando meu quadro. Eu sofri demais para deixar ele limpinho. Ó, a segunda lei de Ohm. Olha que coisa interessante. Enquanto a primeira está ligada muito mais ao circuito, por que ao circuito, gente? Porque os parâmetros tensão e corrente é o circuito que me oferece, não é? A fonte geradora fornece uma tensão e a corrente que vai circular no circuito vão definir essa resistência, sacou? Uhum. A segunda lei, ela está ligada muito mais ao condutor. Então, o condutor aqui vai fazer diferença. Por exemplo, se eu tenho esse condutor aqui, ó, amarelinho, ó, que é de cobre, né? Ele foi feito para conduzir. Aliás, qual é o material que tem a menor resistência elétrica? Alguém sabe me dizer? Qual o melhor material condutor que nós temos aí, sem ser supercondutor, tá? Estou falando normal. Em condições normais aí, o melhor material que nós temos na face da Terra para conduzir? Alumínio? Ó, alguém falou alumínio, alguém falou prata. Gostei. Obrigado pela participação. Quem falou a prata está correto, tá? É a prata, não é o ouro. Muita gente acha que é ouro, não é. A prata é o melhor condutor. O segundo é o cobre, que é o que faz esses cabos aqui. Professor, então por que ele não faz fio de prata? Então, se ele conduz melhor? Porque é caro. E o tratamento da prata, para ela não oxidar, o cobre também é feito um tratamento nele, mas é mais barato do que na prata. Entendeu? Professor, então por que tem fio de alumínio? O alumínio, ele conduz muito menos do que o cobre, só que ele é mais leve. Então, numa linha de transmissão, por exemplo, essa que você vê aí na estrada, tem até aquelas bolas de basquete, sabe? Aquelas bolas laranja. Os caras falam assim, gente, por quê? Aquilo lá existe porque se tem um avião na área lá e quer pousar para sinalizar que lá vai dar merda, capitão, né? Para o piloto, se tiver com boa visibilidade, né? Não pousar naquela região, pousa um pouquinho mais para frente, né? Isso chama sinalização. Hã? Sinalização. Isso, é uma sinalização, muito bem observado. Tá, aquelas linhas de transmissão que você vê no meio da estrada, elas são de alumínio. E aí você fica pensando, pera lá, se o cobre conduz melhor do que o alumínio, quem não come trouxa de colocar cobre? O negócio é que a densidade do cobre é muito maior. Então, o cobre ele é mais pesado, então precisa de uma estrutura muito mais robusta. Um cabo de alumínio
tem o grosso, assim, o dobro da grossura dessa espessura aqui, né? Ele é mais pitelo, né? O que acontece? Ele é mais leve do que um cabo de cobre, você acredita? E ele vai conduzir a mesma coisa do cobre, né? Claro. Veja a diferença. Enquanto, ó, vou tentar colocar aqui na câmera para você ver em termos de espessura. De perfil, assim, aqui de frente não dá para ver direito. Ó. Gente, vocês estão vendo o tanto que a grossura, né, a espessura do fio de cobre. Um fio de alumínio dessa grossura, ó, é bem mais grosso, né? Ele vai conduzir a mesma coisa que o cobre e ele vai ser mais leve do que o cobre. Então, por isso que o pessoal usa alumínio aí nas linhas de transmissão. Beleza? Tá, voltando aqui, só uma curiosidade. Então, o condutor faz diferença na resistência, professor? Muita. E aí, a segunda lei de Ohm, que George Simon chegou, é essa daqui que eu vou te passar agora. Ó. A resistência. O Israel está aí hoje? Está aí, Israel? Tô. Ah, que lindo. Então, essa fórmula é uma fórmula que eu sei que você gosta, meu querido. Ó. Rho, L sobre A. Juntando tudo dá o quê? Rola. Ah, Israel. Entendi, Não, não gosto disso, não. Ah, ai, gostar, você gosta de hambúrguer, né? Você ama, né, Israel? Não. Não. Brincadeira à parte, vamos lá. É só para quebrar aí o gelo, que eu sei que vocês estão cansados dessas aulas aqui, mas vamos lá. R quer dizer o quê? Resistência. Qual que é a unidade de resistência elétrica, galera? É o ohm, que é representado por essa letrinha grega aqui, né? Que eu te mostrei, ó, parece uma ferradura, né? É o ohm. O Rho, essa letra grega aqui quer dizer Rho, tá? O que é esse Rho, professor? É a resistividade. E vou colocar aqui em cima, ó. Rho, resistividade elétrica. Resistividade elétrica do material. E cada material tem o seu, beleza? Então, o cobre tem um, o alumínio tem outro. Então, ó, cada material tem o seu. Tem a sua resistividade, né? E qual que é a unidade dela, professor? Pense comigo. A unidade de comprimento é metro. A unidade de área é metro quadrado. Então, dividindo um pelo outro vai ficar metro. Passa multiplicando, né? Aí você vai isolar o rho, não vai? Vai, professor. Então, isso vai ser a unidade aqui, ó. Vai ser ohm vezes metro. Professor, não é metro quadrado? Não, não. Tem até uma questão que fala isso na lista, está errado, tá? É essa alternativa lá da lista, né? Então, é só ohm vezes metro. Não é ohm por metro, não, gente. Ohm por metro é outra coisa. É uma resistência elétrica, né? Se eu te dou um condutor, eu falo o seguinte, ó. Esse condutor, a cada metro a resistência é de 2 ohms. Então, 20 metros, né? Eu vou ter uma resistência X. Então, isso é resistência. Resistividade é uma característica do material, né? É um parâmetro que cada material tem, que vai depender aí da quantidade de elétrons livres que ele tem, de como é feita as ligações. Por exemplo, tem uma diferença na resistividade de metais, né, que são materiais condutores, com plástico, por exemplo, que já é um material, um polímero, né, totalmente diferente. Sacou? Então, a resistividade é um parâmetro, é uma característica de um material. Outra coisa, o pessoal pergunta, professor, a resistência pode mudar conforme a temperatura? Pode. A temperatura influencia na resistência, tá? Nos metais, quanto maior a resistência elétrica, maior o desordenamento naquele condutor, a resistência aumenta. Já nos gases e nas soluções, maior a temperatura, diminui a resistência elétrica. Tá bom? Então, a influência da temperatura na resistência elétrica, eu vou colocar no final para a gente entender, mas existe sim. Tá. Professor, resistividade Rho é isso, tá? L quer dizer o quê? O comprimento do condutor. Comprimento do condutor. Gente, eu gosto muito de tomar como exemplo uma coisa para vocês. Sabe aquele pessoal que vai para o exército e fica rastejando lá na lama e tem assim uns arame farpado que mostra nos filmes, aquela coisa assim, sabe? Aquele campo. Imagina comigo, se aquele campo, né, a travessia que ele tem que fazer rastejando é de 2 metros, beleza, 2 metros.
Agora imagina sendo de 12. Se aumentou o comprimento, não vai ser mais difícil para a pessoa sair sem se machucar? Professor, vai. Mesma coisa aqui, ó. Quanto maior o comprimento, ou seja, se esse condutor é maior, vai ter mais elementos para eu me colidir aqui, para esse elétron colidir. Por isso que a resistência elétrica aqui vai ser maior. São diretamente proporcionais. Aumentou o comprimento, aumentou a resistência. Ah, tá bom. E a área? A área, A quer dizer área do condutor. Vou dar um exemplo para vocês agora, usando a água aqui, ó. O álcool, melhor dizendo, que eu uso para apagar meu quadranho. Gente, imaginem vocês que eu tenha um cano para escoar essa água aqui, ó, esse álcool, um único cano. Beleza. Olha, a grossura dele você está vendo aqui, né? Beleza. Agora, se eu tiver um conjunto de 3 canos, olha só, você concorda comigo que eu vou escoar muito mais facilmente essa água? Faz sentido, né? Quanto maior a grossura aí, né, a espessura desse cano, maior vai ser o escoamento. Ou seja, a resistência elétrica não é a grandeza que quantifica a oposição da passagem de corrente? Então, se eu tenho uma área maior, vai passar uma corrente maior. Portanto, é uma resistência menor. Eles são inversamente proporcionais. Então, a área do condutor, que é dada em metro quadrado. E aí eu tenho algumas observações para fazer aqui para vocês. Ó, OBS. A primeira é o seguinte. O comprimento é diretamente proporcional à resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto menor o comprimento, menor a resistência. A segunda, a área é inversamente proporcional à resistência, né? Se eu aumentei a área, o que vai acontecer? Vai diminuir a resistência. Beleza? Então, essas são as observações que a gente pode fazer. Então, ó, o comprimento é diretamente proporcional. E a área é inversamente proporcional. Tá, essa é a primeira observação. Qual que é a segunda, professor? A segunda é o seguinte. Tenha atenção às unidades. Normalmente, se você vai comprar um condutor como esse aqui, ó, como esse que eu estou te mostrando, já te falei que tem uma diferença, né? Cabo e fio. Cabo é flexível, molinho. Fio ele é rígido, né? Você falou isso mesmo. Agora, olha só. Se você chegar lá no ferragista, na loja de material de construção, você vai falar o seguinte, eu quero um fio de 2,5. 2,5 o quê? Centímetros quadrados. A espessura desse condutor aqui, ó, é 2,5 centímetros quadrados, ou milímetros, tá? Na verdade, aqui é milímetros, não é centímetro, não, tá errado. Milímetros quadrados. Nossa, professor, mas por que, e o que tem a ver isso aí que você está falando? Tem a ver com o seguinte, se o condutor é dado em centímetro e a resistividade é ohm vezes metro, então eu vou ter que saber converter, ó, de milímetro quadrado para metro quadrado, de centímetro quadrado para metro quadrado. Ah, sim. Então, olha só. Você lembra que tem 2 formas de você fazer isso. Lembra do Pedrito falando, caguei hoje daquele modelo duro da cor marrom. Lembra, Eco? Mas ele falou isso pra vocês, eu acho. Tá bom. Aí, olha só. Você sabe que de metro para decímetro, você vai o quê? 1 metro tem quantos decímetros? 10, né? Então, multipliquei por 10. 1 decímetro tem 10 centímetros. Você vai multiplicando por 10 aqui, beleza? Beleza, professor. Tá. E da mesma forma, para voltar, você vai dividir por 10. Tá, professor, mas o que tem a ver? Se você quer metro quadrado, a conversão de metro para decímetro quadrado para centímetro quadrado, o que você vai fazer? Uai, se eu elevei quadrado aqui, elevei aqui também, ó.
Ah, professor, então por isso que divide por 100, multiplica por 100? É, Santa Periquita, Batman, que coisa louca. Ficou meio pequenininho, né? Vou tentar chegar mais próximo aqui. Aí, acho que ficou melhor. Tá. Então, aqui se ficou quadrado. Entendi. Então, se eu quero converter de milímetros quadrados para metros quadrados, é só eu fazer o seguinte, que 1 metro ao quadrado significa 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, 10 a sexta milímetros quadrados? É. Tá, mas e se eu não lembrasse dessa tabela, o que eu ia fazer? Aí você ia pensar dessa outra forma aqui, ó. Você sabe que 1 metro equivale a quantos milímetros? 1000, professor. Então, 10 ao cubo milímetros. Tá, mas você falou que você não quer milímetros, você quer quadrado. E agora? Uai, eleva ao quadrado do lado de cá, eleva ao quadrado do lado de lá. Então, esse aqui, ó, 1 ao quadrado dá quanto? Deu 1, professor. Metro elevado ao quadrado, metro quadrado. Do outro lado, potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, 10 a sexta. Milímetros elevado ao quadrado, milímetros ao quadraado. Ah, deu a mesma coisa. É. Então, você tem que ter atenção que eles são diretamente proporcionais, comprimento e resistência. A área e a resistência são inversamente proporcionais, né? E que as unidades aqui, ó, muitas das vezes, a maioria dos casos, essa área não está dada em metros. Você vai ter que transformar ou de centímetros para metro quadrado, ou de milímetros para metro quadrado. Você pode fazer dessa forma aqui, ou dessa outra forma aqui. E aí eu quero saber de vocês, até esse momento, alguma dúvida quanto à explicação? Não. Tranquilidade? Então, Tranquilão. agora nós vamos resolver os exercícios que vocês me pedirem aí. A Alana pediu para mim a 2 e a 10 da minha lista de resistência, né? Então, eu vou abrir aqui, enquanto vocês copiam, eu vou abrir aqui direitinho, de box. E na próxima aula, se tudo correr bem, conforme eu estou prevendo, a gente já começa a associação de resistores, o que vai ser muito bom. Estou abrindo aqui. Espera aí, gente, que o computador é lento igual o dono. Lesado, sabe? Pronto, fomos. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui agora. Apareceu a questão aí para vocês? Sim. Apareceu, né? Então tá bom. Então, olha só. Fala o seguinte, um paciente cuja resistência do corpo entre as mãos é igual a 12 kΩ segura os terminais de uma fonte cuja a tensão é 0,16 kV. Quilo quer dizer 10 ao cubo, tá, gente? Tá. Então, aí ele fala, considerando-se a resistência interna da fonte de tensão, né?
é igual a 8 kΩ, é correto afirmar que a intensidade que passa pelo corpo desse paciente em miliamperes é. Galera, aqui é uma questão que você teria que, como vocês são curso, eu posso passar, né? Mas aqui vocês têm que entender que essa resistência de 8 e a de 12 vão estar em série, né? E aí, você vai lembrar lá de gerador, da equação de Ohm-Pouillet, né? Ah, professor, mas se eu não lembrasse dessa equação, o que eu vou fazer? Vai fazer a primeira lei de Ohm tranquilo. Estão vendo o negocinho que apareceu na tela aí agora? Sim. Tá, né? Então, ó, você sabe que U é igual a R vezes I, URI, né? A tensão é 0,16 kV. Quilo não é 10 ao cubo, não é 1000? Então, 0,16 vezes 1000 dá 160, né? 160 é igual a... Quanto que vai ser a resistência equivalente? Vai somar os 12 com os 8 kΩ. Isso é a mesma coisa que 20 kΩ, né? Ou seja, 20 vezes 10 elevado ao cubo. Tá bom, vezes a corrente. É o que ele quer saber. Ora, quem estava multiplicando aqui passa dividindo, portanto, isso vai ser 160 dividido por 20 vezes 10 elevado ao cubo. E aí você vai fazer 160 dividido por 20 costuma dar 8, não é? É, professor. O 10 a menos ao cubo aqui embaixo passa para cima 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3 quer dizer justamente o quê? O prefixo para mili. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 3, ou seja, mesma coisa que 8 miliampere. E aí eu quero saber de você que me perguntou para fazer essa questão, que é a Alana. Conseguiu entender? Por que vai dar alternativa 2 aqui, Alana? Eita. Conseguiu, né? Então, vocês querem tirar um print? Vou deixar, peraí, vou colocar aqui. Vou deixar aqui no cantinho assim, vocês conseguem tirar o print. A Alana perguntou, mas tem como fazer ela pela equação do gerador? Tem sim, Alana. Olha só. E a Adriele perguntou por que somou as resistências. Vou te responder, Adriele. Alana, só para a gente encerrar aqui, ó. A equação do gerador, que não é a equação do gerador, né? A equação do gerador é aquela seguinte, que fala que U é igual a epsilon menos RI. Você lembra dela? Deixa eu achar o epsilon aqui. Epsilon menos RI. A equação de Ohm-Pouillet, né, que fala que a corrente é igual a o epsilon sobre quem? Sobre a resistência interna do gerador mais a resistência do circuito, né? Porque elas estão em série. E aí, já respondendo a sua pergunta, Adriele, por que a gente vai somar o 8 com o 12? Porque nesse caso aqui, ó, a resistência interna ela vai se associar com a resistência do circuito aí na forma de uma associação em série. Hoje eu vou explicar o que é uma associação em série, caso você ainda não saiba, né, ou não se lembre, tá? Pode ficar tranquilo. Mas esse exercício aqui é uma aplicação, né, dessa associação em série. Eu coloquei porque, assim, eu queria colocar do mais tranquilo possível. Mas como a gente faz rápido, às vezes passa batido, que a gente tinha que ser uma associação em série. Mas como vocês são cursos e já viram a matéria uma vez, eu acho que também não é tão problemático. Mas entendeu por que você tem que somar? Ah, sim, a Adriele lembrou. Alana, ficou claro com relação à equação do gerador qual que você teria que fazer? Que é essa, né? Que aí é dividir a tensão pela resistência, que é o que nós fizemos aqui, ó. Dividimos a tensão 160 pela resistência equivalente, que é o 20. Alana, ficou de boa? Ah, tá. A diferença de uma equação para outra, você me perguntou. Gente, a Alana perguntou assim, professor,
tá confuso para mim, porque qual que é a diferença de uma equação para outra? Na verdade, isso é tudo fruto da mesma equação. Ó. Essa equação aqui é a equação de um circuito simples, né? Que a gente ainda não considerou o gerador e nem a resistência interna dele. Você vai ver que essa equação aqui não é muito diferente. Você está vendo que só acrescentou um epsilon aqui? É justamente porque lá nós vamos ter um negócio que chama força eletromotriz, né? E o U, que vai ser a tensão de fato que vai sair nos terminais do gerador. Por quê? Porque o gerador ele tem perda, e essa perda é justamente essa resistência interna aqui. Então, essa é a equação de baixo, que é a equação que a gente chama de Ohm-Pouillet. É a tensão que o gerador gerou, que é a força eletromotriz, sobre a resistência interna mais a resistência do circuito. Aqui, de forma implícita, a gente fez isso, né? Ao invés de separar o 8 e o 12, a gente já juntou o 20, né? Já fizemos a resistência equivalente do circuito. Você vai ver que o resultado dá o mesmo. A diferença das equações é porque lá a gente faz de uma forma explícita para explicitar, né? Quem que é a resistência interna, quem que é a resistência do circuito. Nesse caso, como aqui a gente não chegou ainda em gerador, estamos na sequência, pode fazer desse jeito, você vai ver que os dois resultados não têm diferença. Beleza? Ficou mais claro agora? Podemos ir para 10? Beleza. Então, a questão de número 10, que você também pediu para abrir, fala o seguinte. Considere um fio de 28 metros de comprimento. Então, ó, o que ele está nos dando aqui? Ó? Vamos começar a fazer a resolução. O L, né, que é igual a 28 metros. A área da seção, né, do condutor, 0,5 centímetros quadrados. Lembra que eu falei na aula agorinha, no quadro? Que isso aqui, ó, esse centímetro nem sempre é dado em metros. E aí a gente tem que fazer a conversão. Então, como que eu faço essa conversão, teacher? Você vai dividir por 10 a quarta, né? Se você... Ah, você quer tirar print, né? Deixa eu voltar lá, então. Desculpa, agora que eu li aqui. A gente já mata já. 2. Beleza. Deixa eu copiar isso tudo aqui, ó. Que eu acho que fica melhor para você tirar print. Espera aí. Pronto. Pode tirar o print. E aí a alternativa correta, 8. Eu vou grifar aqui. Pronto, pode tirar o print. Beleza? Vou descer agora. Então, voltando aqui para a questão 10, considere um fio de 28 metros de comprimento e área de seção 0,5 centímetros. Como é que passa de centímetros quadrados para metros quadrados? Vai dividir por 10 a quarta, não é? Ou seja, 0,5 vezes 10 é elevado a menos 4 metros quadrados. Professor, eu não entendo por que é assim. Aí você vai lembrar que eu fiz ali no quadro agorinha. Você pode colocar, ó, que 1 metro é igual a 10 ao quadrado centímetros, né? Professor, deixa eu aumentar o zoom aqui, que eu acho que está pequenininho, né? Acho que agora melhorou. Vocês verem. Tá. Então, se eu elevar do lado de cá, ó, de um lado, vai ficar 1 ao quadrado, 1, metro quadrado, é igual a 10 ao quadrado elevado ao quadrado, porque eu estou elevando ao quadrado dos dois lados. Vai virar 10 elevado à quarta, professor. Centímetros quadrados. Então, se 1 metro quadrado equivale a 10 à quarta, né, basta dividir por 10 à quarta, tá? Você vai vai converter de centímetros quadrados para metros quadrados. Isso aqui, para ficar mais bonito, ó, vamos colocar assim, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. Professor, por que você fez isso? Eu só mudei a vírgula aqui, ó, para ficar mais fácil a gente fazer essa continha. Então, tá bom. E ele fala para nós que a resistividade, né, o Rho, eu não sei fazer essa letra aqui no Word, então o Rho é 2,5 vezes 10 elevado a menos 6, né, ohm vezes metro. Tá bom, professor. Entendi até aí. Só que, professor, essa questão é meio louca, porque ele fala o seguinte, ó, sendo suas extremidades submetidas a uma DDP de 4,2, então a intensidade da corrente, o que tem a ver? A fórmula que você ensinou para a gente, ela não tem corrente, ela só tem R, ó, você ensinou hoje a segunda lei de Ohm. R é igual a ρL sobre A, né? O que tem a ver aí? Então, deixa eu te explicar. Essa ρL sobre A
Concorda comigo que ele já me deu o comprimento, a área e o ρ. Com isso, eu vou achar a resistência. Sim ou sim? Sim. Achando a resistência, ele me deu a tensão, que é 4,2 volts. Fazendo U igual a R vezes I, eu acho a corrente. Ah, não, mas é tão simples assim, professor? É. Ah, então vamos fazer. Então, o ρ vai ser quanto? 2,5 vezes 10 elevado a menos 6. Tá bom. Quanto que é o comprimento? O comprimento é 28 metros. Gente, vocês estão vendo as duas telas lado a lado? Fala para mim aí, rapidinho, só porque senão vocês não vão estar entendendo. Tá vendo aí? Sim. Tá vendo, né? Então tá bom. A área, 5 vezes 10 elevado a menos 5. Tá bom. Vamos simplificar esse negócio? 2,5 e o 5 vai ficar o quê? Divide por 2,5 aqui, ó. Ficou 1 e aqui vai ficar 2. 28 dividido por 2 vai dar 14. E o 10 a menos 6 com 10 a menos 5? Conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 6 menos o menos 5. Menos com menos, professor, dá mais. Então, esse aqui vai ficar assim, ó, 14 vezes 10 elevado. Ó, 5 com menos 6 ficou menos 1 aqui no denominador. Menos 1. Ou seja, isso é a mesma coisa, professor, que 1,4 ohms. Achei a resistência elétrica. Tenho a tensão, eu faço a corrente elétrica. Olha só, 4,2 é igual a 1,4 vezes I. Quem estava multiplicando passa dividindo. Então, o I vai ser simplesmente a divisão de 4,2 pelo 1,4. Isso costuma dar, professor, 3 amperes, que é letra não, né? Item aí número 1. Vou fazer copiar aqui para vocês poderem tirar print, quem quiser. Vou tirar um pouquinho desse zoom aqui, né? Espera aí, rapidinho. Só ajeitar aqui para vocês tirarem o print. Prontinho. Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Ó, No. tem mensagem aqui no chat para mim. A Lana falou obrigado. De nada, Lana. Dessa lista, gente, tem mais alguma dúvida? Alguém que não conseguiu entender algum item aí? Sem mais dúvidas? Essas questões médias aí, por exemplo, essa aqui que envolve ondulatória A12 da Unicamp, vocês conseguiram fazer de boas? Olha essa coisa mais linda, gente. Mistura de dilatação, olha. Dilato todo, só de ver uma questão dessa. Olha essa aqui, misturando potência. Olha que coisa mais bela. Vocês conseguiram. Vocês tentaram, assim, às vezes não tentou, eu não vou criticar vocês não, porque eu sei que não está fácil para ninguém, é muito conteúdo, muita coisa. Mas dá uma tentadinha, fazer essas questões médias aqui, você vai ver o tanto que contextualiza com outras áreas da física. Eu vou interromper aqui para fazer um negócio na tela para você. Hakuna Matata. É lindo! A Alana pediu, ó, depois faz a 14 e a 15. Então, vamos fazer a 14 aqui agora. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Só que o nosso tempo acho que vai ser pouco, hein? Vamos dar pelo menos a ideia dela? Ó, apareceu aí já na tela para vocês, amigos? Minha tela já apareceu? Sim? Não? Talvez? Então, beleza. Então, olha só. Valdemar, as conversas de vocês vêm só para mim. O Valdemar pediu o seguinte: quem estiver tirando print, depois manda no grupo, por favor. Tá, pessoal? Depois vocês mandam lá para o Valdemar e para os demais coleguinhas. Olha só, a 14 fala assim: nós temos 2 minutinhos só, mas vamos dar a ideia dela pelo menos. Um fio metálico, quando está na temperatura T0, apresenta as seguintes características: comprimento igual a L e área transversal igual a S, 0.
Desprezando a dilatação superficial do fio e sabendo que o seu coeficiente de dilatação linear é alfa, determine sua resistência quando ele estiver uma temperatura T, sendo que T é maior que T0. Considere que a resistividade do fio seja independente da temperatura igual a ρ. Bom, se ele tivesse considerado a dilatação superficial, eu teria que usar também a forma da dilatação superficial. Como é só do comprimento, lembra que na dilatação, o aumento da temperatura provoca a dilatação, né? E ela pode ser em uma dimensão, que é a linear, que vai ser L0 vezes o coeficiente de dilatação alfa, e também vezes a variação de temperatura Δθ, não é? Então, Δθ, variação de temperatura Δθ ou ΔT, tanto faz, tá? Aqui está chamando de T, então eu vou chamar de ΔT. Tá bom, senhor. Mas e o tamanho final do fio? Uai, é o tamanho inicial, L0, mais o quanto ele dilatou, ΔL. Ah, professor, é verdade. Agora, se eu substituir o ΔL aqui por L0 alfa delta θ, professor, vai ficar um negócio assim, ó. L igual a L0 mais isso aqui, ó. É isso. Mas, colocando em evidência o comprimento, então, professor, vai ser L0 que multiplica 1 mais alfa delta T, né? A variação de temperatura. Que no caso aqui da nossa questão, vai ser final menos inicial, professor. Vai ser T menos T0. Então, tá bom. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. T menos T0, que é a temperatura inicial. Gente, a aula está acabando, vai cair a qualquer minuto, tá? Mas então agora é só substituir na fórmula. R é igual a ρL sobre A. Então vai ficar ρ sobre S, que multiplica L0 mais 1 mais alfa, T menos T0. Acredito que vai ser... Não tem quadrado. Eu acho que é letra C, se eu não me engano. Não tem quadrado também. Acho que é letra D. Letra D. Tá? Qualquer dúvida, na próxima aula vocês podem falar também, se não tiver entendido. Beleza? Vai cair aí em poucos instantes.